Oi pessoal, como estão? Espero que bem, escrevendo bastante. Aqui é a Michelle Bran e hoje o clima vai esquentar neste podcast. Já que a Gabriela fez um podcast sobre hot ruim há alguns dias, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como você pode escrever boas cenas de saliência, de rala e rola, de sem vergonhice. Aquelas cenas que você não deve ler com a sua mãe ou sua avó do lado. Sinceramente, essa é uma área que eu fui bem travado por algum tempo. Normalmente eu imaginava uma cena linda, super sexy, mas na hora de escrever ficava parecendo novela, né? Que os personagens só se abraçam e dão uns beijinhos e aparecem no outro dia de manhã, né? Debaixo dos lençóis. E eu me sinto até meio mal em admitir que ainda hoje eu tenho muito mais facilidade de escrever os personagens se batendo e se matando do que mostrá-los em momentos de intimidade. Mas é justamente por isso que eu pesquiso tanto, né? Como escrever uma cena desse tipo minimamente decente, se bem que decência é tudo que não tem nesse tipo de cena. Como consegui aprender algumas coisas, eu resolvi primeiro transformar esse conteúdo em post lá pro meu blog. E agora eu tô disponibilizando em áudio na expectativa de chegar a mais pessoas, porque cada dia mais eu vejo mais gente querendo escrever cena de hot, mas sem saber muito bem como fazer ou por onde começar. Então vem que talvez hoje você também aprenda alguma coisa. Só recomendo fechar a porta antes, né? Porque vai que... Então vamos lá, começando. O primeiro passo é estabelecer por que você precisa colocar esse tipo de cena na sua história, já que qualquer tipo de cena precisa ter um motivo para estar ali. Principalmente quando é algo com tanto apelo junto ao leitor, né, capaz de provocar emoções. E da mesma forma que matar um personagem importante só para chocar o leitor é um péssimo negócio, juntar um casal, seja romântico ou sexualmente falando, apenas porque os seus leitores gostam e pedem, pode até trazer fama em números, mas será que vai trazer qualidade para sua história? É assim, se você só quer números mesmo, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas se não, se você quer de fato contar uma história da melhor forma possível, é algo a se pensar. E antes de escrever alguma cena, seja ela qual for, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. A primeira, essa cena tem que funcionar a trama, ou seja, ela desenvolve sua história, ela move a história pra frente, desenvolve os personagens e seu relacionamento de alguma forma. Porque uma história ela não é como a vida real, né? Então tudo precisa de motivo, nada pode estar ali na história só por estar. A segunda, essa cena está no momento correto, que aí seria você se perguntar se você não está adiantando ou atrasando demais esse tipo de coisa. E a terceira, eu estou passando toda a carga emocional que eu quero? E quando a gente fala de sensualidade e erotismo, ainda tem um quarto elemento a se pensar, né? Eu gosto de escrever esse tipo de cena e me sinto à vontade com ela. Porque se você não curte escrever cenas de hot, não escreva, sabe? Não vale a pena você fazer algo que não tá confortável só pra estar agradando aos outros. A primeira pessoa que tem que estar feliz com o resultado da sua escrita é você. E isso vale pra qualquer tipo de cena. É meio que como o sexo em si, né? Se você não quer, você não é obrigado. E também se você não gosta de cena hot, não quer escrever e não faz nenhuma diferença positiva pra sua história, não precisa ter. Não vai fazer sua história ser melhor ou pior do que nenhuma, né? Agora, se você gosta de escrever esses tipos de cenas e só tem um pouco de dificuldade, como é o meu caso, vamos lá que eu acabei coletando algumas dicas ao longo desses anos que podem te ajudar. A primeira delas, defina o tom da cena. Isso é fundamental porque cenas de hot, elas podem ser de vários tipos e ter várias funções diferentes na história. Em geral, elas podem ser de 4 tipos. Bom, as românticas, elas normalmente acontecem quando os personagens eles estão ligados por um profundo laço afetivo. E nesse caso, convém usar uma linguagem mais moderada, né? Cenas de sexo entre esses casais, elas tendem a ser mais longas, com muitas preliminares e um clima todo especial para eles. Em geral, é algo mais carinhoso e a cena é usada geralmente para aprofundar esse relacionamento, né? Mostrar o quanto eles se amam, o quanto eles confiam e se importam um com o outro. O segundo tipo de cena já é as mais sensuais, né? Em geral, o casal já é mais ousado e algumas brincadeirinhas começam a surgir. Porém, em linhas gerais, ainda tem alguns limites, geralmente de linguagem. Por exemplo, o autor pode escolher não ser tão descritivo e deixar mais espaço para o leitor imaginar certas partes da cena. Dando um passo além, nós já temos aquelas mais de porn mesmo. Normalmente a linguagem é mais descritiva, então os leitores eles descrevem bastante o que está acontecendo e alguns usam até palavrões e é bem mais detalhada do que as cenas meramente sensuais. Os leitores eles também já esperam aqui algo um pouco mais safadinho mesmo, então a ligação romântica entre os personagens elas pode ser completamente deixada de lado ou até nem existir, sendo algo mais casual mesmo. Por último, a gente tem as bizarras e as violentas, né, que requerem o dobro de cuidado da parte de quem escreve, que justamente por envolver temas pesados como abuso, estupro ou parafilias esquisitas, como necrofilia, por exemplo, acaba sendo um estilo bastante polêmico e vai ser preciso um pouco de jogo de cintura para escrever uma cena boa desse tipo. Mas eu já te aviso desde já que você será cancelado, não tem como escapar, é já saber quando e por quantas pessoas, mas
esqueça. Não tem como você escrever esse tipo de cena e sair 100% livre. E saber o tom da cena é importante, porque com isso você pode saber que avisos colocar para seus leitores acima de tudo. Aliás, o próprio fato de já ter uma cena de sexo já pede avisos, porque não é todo mundo que curte ler esse tipo de cena. Além disso, cada um desses estilos ele pede um tipo de linguagem diferente, não só para decidir também se a cena vai ser mais detalhada ou um pouco mais implícita, né? Você precisa saber justamente para decidir questões específicas de linguagem mesmo. Por exemplo, colocar palavrões no meio de uma cena que se pretende romântica e fofinha pode ser um pouco esquisito e acabar sendo um tiro no pé. Os leitores não vão começar a ler esperando encontrar esse tipo de linguagem, né? E o contrário também vale. Segunda dica: conheça bem os seus personagens. Então, se os seus personagens são mais românticos à moda antiga, pode ficar um pouco esquisito escrever algo muito erótico, quase pornô mesmo. E a mesma coisa o contrário, né? Quando os personagens são muito ousados e não são de se apegar facilmente, mas eles se mostram super docinhos e meigos na cama. Fica um pouco nada a ver. A não ser que seja uma diferença proposital de personalidade, né? Aquele velho jogo de comportamento em público e comportamento na sua vida íntima, né? Por exemplo, um personagem que é muito tímida em público, mas que se solta quando tá com alguém que ela confia. Ou ao contrário, né? Aquela menina super ousada publicamente, mas que quando tá com alguém que realmente ama, gosta de se entregar e mostrar esse lado mais romântico. Então, é bom observar muito bem como é que seu personagem age nessas diversas situações para você não correr o risco de cair em algum erro de coerência. E também se lembre que toda e qualquer mudança de personalidade das pessoinhas da sua história, ela precisa ter um motivo, mesmo que ele não esteja aparecendo de forma explícita no seu texto, esteja ali nas entrelinhas. Terceira dica: decida o nível de detalhes e a linguagem utilizada. Como a gente já falou um pouquinho antes, né? Isso é essencial para saber que público que você está mirando e qual também é a classificação etária do seu texto. A classificação ela pode mudar de site para site, mas em geral, se a sua cena não é muito descritiva e a linguagem é ok, tranquila, não tem nada de muito pesado, ela pode ser classificada como uma para maiores de 16 anos. E já se ela é mais detalhada, com a linguagem pesada e principalmente abordando esses temas mais espinhosos, é melhor mirar na classificação para maiores de 18 anos que você não erra. Agora, é importante prestar atenção a isso, porque em alguns sites, como no NIA, por exemplo, as histórias para maiores de 18 anos elas não estão disponíveis a todos os usuários. Apenas quem tem a conta no site configurou para receber esse tipo de material que vai conseguir acessar. Então, sai categorizando toda a sua história um pouquinho mais sensual, como para maiores de 18 anos, sem necessidade, pode dar uma reduzida muito grande no seu público. Então, é bom ficar atento também. Quarta dica: em histórias longas, pense na frequência das cenas hot. Então, mais uma dica sincera: por mais que a sua história seja boa, por mais que os personagens sejam marcantes e bem construídos, é muito chato ler uma cena de sexo a cada capítulo. Mesmo em livros eróticos, é legal ter um pouco de espaço para mostrar os personagens fazendo outras coisas, né? Interagindo de outras formas, ou simplesmente vivendo, levando suas vidas normalmente. É um pouco legal, assim, nas primeiras vezes, até, né? Vamos confessar, não vamos ser hipócritas aqui, se fingir de santinhos, mas aqui tem horas que enjoa, né? Depois de um tempo, acaba ficando meio repetitivo. O ato em si já é bastante repetitivo, né? Por mais que a gente seja sempre conseguindo inventar e criar novas formas para incrementar o momento. Então, o melhor é você escolher alguns pontos chaves da história para descrever o ato e não colocar o tempo inteiro. Você também pode variar o nível de descrição, né? Então, você deixa uma ou outra mais detalhada, com certo espaçamento entre uma e outra. E as outras, caso haja bastante, você pode fazer algo mais sutil, começar e não descrever tudo. Enfim, você pode variar também o estilo de cena. Por exemplo, o casal começa se pegando apenas por se pegar, mas com o tempo vai desenvolvendo um relacionamento mais profundo. E aí, essas cenas que eram inicialmente bem sensuais, bem porn e tal, elas podem ficando mais românticas, né? Vai depender muito do estilo de relacionamento dos seus personagens e também do seu objetivo. Quinta dica: pense no lugar em que a cena se passa. A gente sabe que o mais comum é rolar na cama mesmo, mas a humanidade é extremamente criativa e descobriu que sexo no chão, no carro, em um beco escuro, no balcão da cozinha, na mesa de jantar, no sofá, no chuveiro também pode acontecer e até ser bem divertidinho, né? E de novo, é fundamental você pensar na dinâmica de relacionamento dos personagens e nas personalidades deles, né? A não ser que tenha algum bom motivo. O personagem muito tímido jamais vai fazer sexo em um local público com risco de ser visto por outras pessoas. E já um personagem mais ousado e aberto a novas experiências dificilmente ficaria restrito a ter momentos íntimos com alguém em apenas uma cama de casal. É até interessante pensar também em quantos envolvidos a gente vai ter nessa cena, né? Para os mais liberais que curtem envolver mais de uma pessoa ao mesmo tempo ou adeptos do poliamor, por exemplo. Sexta dica:
busque inspiração de acordo com a sua dificuldade. Então, se o seu problema é mais de imaginar os eventos, é importante que você veja algo que aborde esse tipo de cena. Assim, calma, né? Também não tô falando pra você ir naqueles filmes, né? Naqueles filminhos mais pesados, naqueles sites vermelhinhos, não, tá? Até porque muitos deles nem são realistas, mas algumas séries e filmes que possuem cenas desse tipo e se aproximam mais do que realmente acontece, eles podem ser ótimos para te dar um bom insight sobre alguma cena desse tipo, te inspirar para escrever. Agora, se a sua dificuldade ela não é imaginar os acontecimentos, mas assim, passar para o papel, como é o meu também, o melhor é você ler livros e outras histórias para garantir que você vai ter formas de narrar, de transferir aquilo que está na sua mente para o papel, finalmente. Pode não só descobrir essas formas novas de narrar, como também sinônimos para certas partes do corpo, para captar o clima do que você quer transmitir. A gente tende a ter muito problema para escrever, porque em geral a gente fica muito apegado ao audiovisual, e aí isso acaba meio que deixando nossa imaginação morrer. Já tá tudo pronto ali na tela, então a gente nem faz muito esforço para consumir. Na hora de escrever parece que dá um branco geral e não sai nada. Então, leia. Você quer ser escritor, você tem que ler. Escritor que não gosta de ler é que nem um engenheiro que não gosta de matemática. Ou você aprende a gostar, ou você muda de área, porque não vai rolar. 7ª dica. E por último, mas não menos importante, vamos ficar aqui com a pesquise. Não há nada que impeça alguém sem experiência sexual de escrever um bom hot, ao contrário do que muita gente gosta de dizer, ou também muita gente pensa, Então o segredo é você pesquisar, procurar bons livros, boas séries e bons filmes, conversar com pessoas de sua confiança que já passaram por esse momento e principalmente escrever, se testar e praticar bastante, que aliás vale para todo tipo de cena, Não é porque você ainda não passou por determinada experiência que você não pode escrever bem um personagem enfrentando aquilo, Se fosse assim, só ia poder escrever cena de guerra quem já foi pra guerra, só ia poder escrever cena de parto quem já pariu, ou seja, homens, tchau. Só ia poder escrever um mundo de fantasia quem usa drogas e sobre morte quem já morreu. E é óbvio que não é assim que funciona. A única diferença é que a pesquisa de quem ainda não vivenciou certas coisas vai ter que ser um pouco mais elaborada, aprofundada e pessoal. Ou seja, você não vai se restringir somente a ler o material técnico sobre o assunto, mas preferencialmente também vai precisar conversar com quem já passou por aquilo, para ter justamente essa visão mais pessoal do tema, saber o que de fato acontece com uma pessoa que está vivenciando ou já vivenciou aquilo. Aliás, a pesquisa ela é bastante útil para muitas outras coisas, então pesquisar sempre. Cada um desses tipos de cena que a gente falou ali em cima, ela tem suas particularidades, Por exemplo, sexo debaixo do chuveiro não vai acontecer do mesmo jeito que o sexo numa cama confortável, E com uma pessoa só, obviamente não vai ser a mesma coisa de fazer em grupo. Então, se o seu personagem tem uma sexualidade diferente da sua, então, meu amigo, aí é mais uma coisa para você pesquisar com profundidade. Não tem jeito. Pode chutar essa preguiça ou vergonha pra longe, abre aí o seu site de busca preferido. Até porque não tem coisa mais bizarra do que você ler, por exemplo, um romance gay e se deparar com anos que se lubrificam sozinhos. Procurar saber como é a dinâmica de um casal que vive esse tipo de relacionamento é fundamental, Saber como as coisas acontecem e principalmente tentar manter a tão conhecida verossimilhança. Também é interessante pensar se seus personagens vão usar algum tipo de proteção, Seja contra uma gravidez indesejada ou contra alguma doença sexualmente transmissível. Eu acabo nunca usando mesmo, até porque eu só tenho escrito personagens vampiros e até devia, porque isso era um problemão pra eles depois. Mas também, assim, não é algo obrigatório, tá? Só se você tem essa preocupação social mesmo, aí é interessante mencionar. E aí também é importante levar em consideração a época em que a história se passa, principalmente, para quem quer abordar essa parte de métodos contraceptivos, porque em diferentes épocas eles eram totalmente diferentes do que nós temos hoje, e outros tantos nem existiam ainda, por causa da tecnologia disponível na época. Algumas práticas também eram meio que inconcebíveis, bastante não usuais em certos lugares ou tempos históricos. Então, de novo, chute a preguiça pra Marte, vai pesquisar, vai valer a pena no final, garanto. E por fim, a gente tem a pergunta final, Eu posso colocar cenas de sexo em qualquer tempo, em qualquer tipo de história e o tempo inteiro? Claro que você pode, A história é sua, você escreve como você acha melhor. Agora, se você deve escrever hot, a resposta é curta e simples. Não. Se você quer apenas escrever sobre amizade ou um romance simples, sem precisar ir tão longe no relacionamento, mas tem alguém cobrando algum tipo de cena de você, siga o seu próprio objetivo. E lembre-se de dizer sempre: não sou obrigado. E por hoje é só, pessoal. Se você gostou do podcast, deixe o seu like. Se você não gostou, deixa também para dar uma forcinha e comentar aí embaixo sempre o que vocês estão achando, que a gente adora ler as dicas, sugestões e opiniões de vocês. Também se inscreve no canal, acompanha nosso trabalho nas outras redes, ajuda o projeto lá pelo Ko-fi e fica por aí pra gente se ouvir de novo. Beijos, até a próxima e tchau!